tela, já deixo. Eu apresento e a gente compartilha. Tá. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Cristiano Rezende, eu sou oncologista clínico. Queria agradecer ao Grupo GBK, em nome da doutora Daniela Rosa, o convite da gente estar aqui hoje, fazendo o nosso webinar desse mês, onde a gente vai trazer os principais highlights de câncer de mama, que foi apresentado no último Congresso Europeu de Oncologia ESMO, que aconteceu há aproximadamente uma semana. A gente dividiu o modelo de apresentação por perfil tumoral, então a gente vai ter a apresentação de receptor hormonal positivo, a apresentação de HER2 positivo e de triplo negativo. A nossa primeira apresentação será com a doutora Gisela Gilsen, que é oncologista clínico do ICTR, onde ela vai apresentar os dados de tumores HER2 positivo. Na sequência, a gente terá a apresentação do Dr. Carlos dos Anjos, oncologista do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, trazendo os principais dados apresentados dos tumores triplo negativos. E finalizaremos com a doutora Débora Gagliato, oncologista da BP, trazendo os dados dos tumores receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Eu tenho também a honra de ter aqui comigo a doutora Andresa Souto, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas do Distrito Federal em Brasília, que vai participar juntamente comigo na discussão e moderação. Andresa, pode passar para você. Joia. Boa noite a todos. Obrigada aí, Grupo GBK, pelo convite. Em nome da Dani Rosa, é um prazer estar aí com vocês, amigos. Obrigado por vocês terem aceitado, né, o desafio aí do pós-ESMO, uma coisa de amigo mesmo, para aceitar tão rapidinho essas discussões. E só para acrescentar, a gente vai apresentar as 3 partes e a gente vai deixar a discussão para o final. Então, todos que estão conectados, por favor, podem mandar dúvidas, perguntas pelo bate-papo, pelo chat, e eu vou estar aqui escrevendo em ordem para que a gente possa responder o máximo. A gente sabe que tem muitas perguntas e a gente vai tentar manter a ordem e a gente abrir essa discussão no final das 3 apresentações. Vamos dar início, então, à apresentação com a Gisá, de HER2. Gisá, seja bem-vinda aí, sinta-se à vontade para compartilhar. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Cris e Andresa. É uma honra estar aqui compartilhando a mesa com a Débora e com o Cacá e com vocês. Então, pessoal, vou abrindo aqui minha tela. Dessa vez, HER2 não foi o grande assunto da vez. Vocês vão ver que acho que o melhor vai ficar para o final, com a Débora. Acho que os assuntos HER2 foram esgotados, né, nos últimos eventos com o Deruxtecan, mas tem algumas coisas interessantes para a gente discutir. Meus conflitos de interesse para essa apresentação é dizer que foi difícil ver o congresso em Paris, não se perder ali nessa cidade. E então eu selecionei esses estudos aqui para conversar com vocês. O primeiro, que eu acho que é o mais interessante, que pode ter um impacto na nossa clínica, são os dados finais de sobrevida global do monarch-HER. Então, só lembrando, o monarch-HER foi um estudo fase 2 para pacientes exclusivamente triplo positivas, receptor hormonal e HER2 positivas, já politratadas, então com pelo menos mais de 2 linhas de tratamento prévias, recebendo pelo menos trastuzumab, TDM1 e taxano, e foram 230 pacientes randomizadas para receber o braço experimental, que foi abemaciclib, inibidor de CDK4/6, com trastuzumab e fulvestrant. O braço B era um braço só com abema e trastuzumab, sem terapia hormonal, e o braço C, o padrão, trastuzumab mais uma escolha do investigador. Então, o endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de progressão, foram dados que já foram apresentados e publicados no Lancet há 2 anos, e então o primeiro braço foi a avaliação do grupo A versus o C, e depois, se fosse positivo, o B versus o C. E os endpoints secundários que eu vou trazer agora. Só para mostrar para vocês, então, eram pacientes bastante politratadas, 50% delas já tinham recebido também pertuzumab. Aqui foram os dados que já foram apresentados, eu não sei se estão todos a par, mas já tinha havido um ganho de sobrevida livre de progressão de 2,6 meses do grupo que usou abemaciclib com trastuzumab e fulvestrant, versus o grupo C, que era o braço padrão. Em relação ao grupo B, trastuzumab e abemaciclib versus o braço padrão, não teve diferença, mas também não teve piora. E com uma taxa de resposta superior no braço que incluiu a abemaciclib nessas pacientes. Então, pacientes politratadas, triplo positivas. E aqui tem os dados de sobrevida global, que o Fabrício André trouxe.
E houve uma diferença bastante acentuada de 11 meses entre o braço A, com abema e trastuzumab e fulvestrant, versus o braço C. Apesar dessa diferença grande, não teve ganho estatístico. O P ficou de 0,08, mas ainda assim chama atenção. E mesmo o braço B, que não usou nenhum regime endócrino nem químio, também teve uma diferença aí de 9 meses para o tratamento padrão dessas pacientes. Na análise de subgrupo, todos os grupos se beneficiaram, tanto do grupo no braço A quanto o braço B. Então, quem incluiu a abemaciclib no tratamento. Em relação às toxicidades, não teve nada de diferente do esperado. As principais toxicidades são aquelas conhecidas do abema, de diarreia e neutropenia. E o que foi muito interessante nesse estudo foi feita uma análise exploratória de sequenciamento de RNA por PAM50, e foi visto que aquelas pacientes que eram HER, mas eram luminais molecularmente, tiveram ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global frente às outras. Então, mostrando que subtipos luminais parece que realmente são aqueles que mais se beneficiariam dessa estratégia de incluir inibidor de ciclina. Tem um outro estudo que já foi apresentado e publicado, que é o Patrícia, um estudo muito parecido com esse, fase 2, que fez palbociclib com trastuzumab num braço, e no outro palbo-trastuzumab e letrozol nas pacientes que eram receptores hormonais positivos. E também teve um ganho de sobrevida livre de progressão, e as pacientes que mais se beneficiaram, novamente, foram aquelas em que foi feita análise molecular e que eram subtipos luminais. Então, a pergunta, o conceito que fica dessa aula é: será que o tratamento com os inibidores de ciclina podem superar a resistência adquirida ao trastuzumab? Lembrando que essas pacientes já tinham recebido, né, tanto trastuzumab quanto TDM1. Então, como conclusões, ele foi um estudo estatisticamente negativo, porém com essa diferença grande de sobrevida global de 11 meses. Então, eu gostaria depois, numa oportunidade, depois da gente discutir, saber como é que vocês veem isso no nosso impacto, na nossa prática clínica. Chama a atenção que o tratamento dos tumores triplo positivos são uma entidade distinta daqueles receptores hormonais HER positivo, receptor hormonal negativo. E essa avaliação do sequenciamento por RNA pode nos ajudar, então, futuramente, a selecionar melhor essas pacientes. E se a gente trouxer esse estudo para a prática clínica, como é que ficaria o sequenciamento, então, com as novas drogas anti-HER, que estão no mercado agora? E aí, para corroborar esse raciocínio, eu trouxe esse outro estudo, que é um estudo de biologia molecular, que avaliou os dados do Alto Trial, tentando avaliar os subtipos moleculares HER2. Então, lembrando aqui do panorama da doença HER2, como ela é heterogênea, e essa heterogeneidade, ela deriva de várias vias. Que a gente acabou de falar, esse crosstalk com a via do estrogênio, que pode ter ou não, a expressão do nível de HER2, o fato de ter ou não infiltrado imune, como os TILs, e outras vias de transdução da maquinaria celular, como o PI3K. Então, conforme todo esse escopo, as doenças vão se delineando em doenças únicas. E hoje a gente trata de maneira mais ou menos igual todas elas ainda. E outros estudos anteriores, com avaliação de PAM50 nessa população, já nos mostraram de maneira muito clara que, apesar de a gente chamar todas essas doenças de HER2, intrinsecamente, apenas mais ou menos 50% delas são aqueles HER2 enriquecidos. Então, o que esse estudo fez? Ele pegou o alto, então, aquele estudo que avaliou a adjuvância em pacientes com doença HER2 inicial. Ele pegou apenas o grupo que recebeu trastuzumab e fez um sequenciamento de RNA. Então, ele identificou os principais genes prognósticos, depois ele refinou com o PAM50 e caracterizou geneticamente os clusters por genes. E o que foi encontrado, então? Foi encontrado 5 subtipos de doença HER2, molecularmente falando. Enriquecida imune, proliferativa metabólica, mesenquimal, HER2 enriquecido e luminal. Aqui foi a caracterização biológica dela, conforme o agrupamento de genes, e prognosticamente foi visto que principalmente os tumores luminais, que são os azuis,
E os imunoenriquecidos, que são os laranjas, são os melhores prognósticos. Depois, no meio, vem os tumores HER2 enriquecidos, e como pior prognóstico, os mesenquimais e proliferativos. E o que isso pode impactar num futuro em que a gente possa ter essa possibilidade de avaliar molecularmente os tumores? A gente conseguir distinguir realmente qual é o melhor tratamento para cada um. Então, nesse grupo de HER2 luminal, ele chama a atenção que provavelmente, como eu mostrei antes, é o subtipo para a gente pensar em fazer o inibidor de ciclina junto com a terapia anti-HER. E talvez sejam os pacientes que não precisem receber quimioterapia. Já as pacientes com HER2 enriquecido, talvez sejam os pacientes que a gente aplicar bloqueio duplo ou terapias anti-HER mais fortes. Já para os pacientes com pior prognóstico, como os proliferativos e mesenquimais, são os pacientes que precisam de mais quimioterapia. E assim por diante. Então, isso são ideias para um futuro e para talvez a gente discutir. O terceiro estudo que eu trago é um estudo chinês, um estudo fase 3, com o pirotinib. Então, o pirotinib é uma molécula, é um pan-HER oral, um inibidor irreversível, que foi proposto na China porque lá eles não têm o pertuzumab à disposição. Então, o pirotinib já tinha sido testado em pacientes em segunda, terceira linha de doença metastática, e agora foi um estudo de primeira linha. Então, pacientes virgens de tratamento, e fizeram um escopo de estudo muito parecido com o Cleópatra. Então, pirotinib, trastuzumab e docetaxel versus placebo, trastuzumab e docetaxel. E foi um estudo bastante positivo, com ganho de sobrevida livre de progressão de 10 para 33 meses, e os subgrupos todos se beneficiaram de maneira muito clara. Numa comparação com os dados do Cleópatra, que é a terapia que a gente usa aqui, uma droga igualmente, ou talvez até mais potente, com até uma melhora de sobrevida livre de progressão. Claro que dentro das diferenças da gente comparar estudo a estudo que a gente sabe, mas com taxa de respostas super interessantes na casa dos 80%. Qual é o problema dessa droga? Uma toxicidade muito maior. Vejam aqui em vermelho, toxicidade de diarreia e neutropenia grau 3 a 5. Então, com isso, uma taxa de descontinuação muito maior para quem recebeu o pirotinib. Então, eu acho, aqui para o Ocidente, em que a gente tem a possibilidade de usar o pertuzumab, que é uma droga tranquila, não imagino que o pirotinib vai entrar na nossa escala de tratamento, mas é bom saber que temos mais um pan-HER à vista. O quarto estudo foi um estudo de qualidade de vida feita nas pacientes que receberam trastuzumab deruxtecan no DB04. Então, a gente sabe que estudos de qualidade de vida estão cada vez mais em voga, tanto é que nessa ESMO foi apresentado estudos de qualidade de vida em relação ao pembrolizumab no Keynote, e no sacituzumab também foi feita essa avaliação. Então, o DB04, acho que dispensa comentários, né? O estudo para HER2 low, os pacientes politratados, então, recebiam o trastuzumab ou a escolha, o deruxtecan, desculpa, ou quimioterapia escolha do examinador, podendo ser as quimioterapias padrões que a gente usa. E foi aplicado, então, questionários de qualidade de vida para essas pacientes, eram as próprias pacientes que respondiam em diversas fases do tratamento. E o que foi visto, então, de mais interessante? Houve uma diminuição, um aumento do tempo para a deterioração das pacientes que receberam o deruxtecan frente às outras quimioterapias, tanto em relação à qualidade de vida e saúde global, quanto ao controle de dor. Vejam, são curvas bem diferentes. Na análise global de todos os pontos, inclusive fadiga, que é um endpoint que a gente muitas vezes pena em tratar e melhorar na qualidade de vida dessa paciente metastática, foi bem melhor para quem recebeu o deruxtecan. A única coisa que foi pior foi o controle de náuseas e vômitos, mas que eu acredito que hoje, a gente sabendo manejar bem a droga e já entrando com antieméticos de maior potência, isso é facilmente controlável. Então, é uma droga que, além de ter trazido
os inúmeros benefícios em relação à sobrevida livre de progressão, sobrevida global, taxa de resposta, é uma droga que ainda melhora a qualidade de vida das nossas pacientes. O penúltimo estudo foi uma análise de um subgrupo do TROPICS-2, eu imagino que a Débora vai apresentar os dados de sobrevida global que foram falados nessa ESMO. Então, o TROPICS, só lembrando, é o estudo de doença receptor hormonal positiva, aqui era HER negativo, pacientes politratadas, que foram randomizadas para receber ou sacituzumab, um ADC, ou a quimioterapia de escolha do examinador. Mas por que eu trouxe esse tema aqui? Porque eles fizeram uma avaliação dos subgrupos com doença HER2 low. Então, 52% do grupo era HER2 low, e eles compararam com quem era HER2 zero. E o que foi visto? Que mesmo as pacientes com algum grau de expressão de HER2 low, elas foram tão bem quanto, e talvez até um pouquinho melhor em termos de hazard ratio, 0,58 aqui, 0,72 para quem era HER2 zero, e 0,66 para a população geral. O mesmo em relação à taxa de resposta, foi tão boa quanto ou até melhor do que quem era HER2 zero. Ou seja, quando o sacituzumab tiver à nossa disposição na hora de tratar uma paciente receptor hormonal positiva, não importa se ela tem algum grau de expressão de HER2 ou não, ela é igualmente eficaz. E por último, um estudo provocativo, que eu gostaria de saber a opinião de vocês depois, é um estudo indiano, diferente, ele foi um estudo que não tem nada a ver com HER2, mas também inclui paciente HER2. Então, eram pacientes que recebiam uma infiltração com anestésico peritumoral na hora da cirurgia. Foi um estudo randomizado, com 1.600 pacientes, então elas eram randomizadas para receber essa injeção ao redor do tumor com lidocaína, metade do grupo recebia, metade não recebia, e aí elas partiam para a cirurgia conforme a escolha do examinador, e a quimio, o tratamento sistêmico depois também, conforme a escolha do médico assistente, desculpa. Aqui é a análise do grupo, então eram pacientes que tinham 40% pré-menopausadas, a maioria eram T2, a maioria recebeu cirurgia conservadora de mama, e tinha 20% no grupo que era HER2 positivo, 25% que era triplo negativo, e quase metade com linfonodos positivos. Ou seja, pacientes do nosso dia a dia, da vida real. E o que foi visto é que as pacientes que receberam um infiltrado anestésico peritumoral tiveram um ganho de sobrevida livre de doença na ordem de 4,4% e de sobrevida global na ordem de 3,7%. Então, são dados que chamam bastante atenção e todos os grupos se beneficiaram dessa estratégia, principalmente as pacientes com tumor de grau mais alto. Aí existe uma série de especulações do porquê que a lidocaína poderia interferir nesses dados, talvez tenha um papel antiproliferativo, induz apoptose, angiogênico, inibindo a invasão peritumoral, mas a verdade é que são mecanismos de ação ainda incertos, mas não deixa de ser um estudo provocativo com esses ganhos de sobrevida, tanto de doença quanto de sobrevida global. Mas eu acho que é extremamente importante aguardar a publicação e entender melhor os efeitos do tipo de cirurgia, as margens das cirurgias e principalmente as terapias que foram usadas em cada grupo. E, ao meu ver, um trial confirmatório é necessário, mas fica aqui a dúvida, né? Como é que faz? Faz placebo de anestésico, não faz placebo de anestésico? Avalia a inclusão de ctDNA nessas pacientes para a gente monitorar se tem algum efeito mesmo a nível molecular e celular? Então, depois, se der tempo, a gente discute melhor sobre ele. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada. Vou interromper aqui meus slides. Obrigado, José. Excelente apresentação. Você conseguiu tirar leite de pedra, porque realmente a gente não tinha tantos dados, mas você conseguiu discutir eles brilhantemente. A gente vai fazer as perguntas no final, fazer as palavras da Andresa, estimular a plateia de casa a mandar as dúvidas, as perguntas. Pode ficar à vontade de mandar durante a apresentação, que no final a gente vai fazer o compilado. Queria chamar o Cacá, a gente tem entre amigos, né, Carlos dos Anjos, para apresentar os trabalhos apresentados de doença triplo negativa. Bem-vindo, Cacá.
Obrigado, Cris. Eu já antecipo que eu peço desculpa pelo meu COG-2 aqui, eu estou no meio de uma gripe ruim, então se eu tossir muito e ficar aqui fungando, eu já antecipo as minhas desculpas aí para quem estiver assistindo. Criança pequena e vírus são coisas que andam de mão dada, e aqui em casa, como tem muita criança pequena, tem muito vírus, então a gente vive gripado. Vamos lá. Mas, basicamente, o que coube a mim é conversar um pouquinho a respeito do melhor conteúdo de triplo negativo na ESMO, né? Eu já antecipo aqui que nada mudou drasticamente, né? Mas acho que vale a pena a gente revisar e discutir alguns dados interessantes que ocorreram aí ao longo da ESMO. Aqui estão meus potenciais conflitos de interesse. E aqui estão os artigos que eu vou discutir. Então, na doença metastática, o Synergy Trial e o STAR Trial. E na doença inicial, qualidade de vida do Keynote 522, o Bellini Trial, que é um esquema, uma modelagem de artigo que eu acho bastante interessante. E os dados de atualização do JIM2, que é o dado de neoadjuvância na população, tanto hormônio positivo como triplo negativo, mas que por ter um grupo substancial de triplo negativo e ter um impacto grande, eu acabei optando por trazer aqui na discussão. Bom, a gente sabe que hoje, né, para os nossos pacientes triplo negativos, primeira linha, tempo de falha de tratamento acima de 6 meses da adjuvância e que apresentam positividade para PDL1, usualmente a gente acaba optando por combinar uma quimioterapia a algum inhibitor checkpoint, sobretudo pembrolizumab, PD1 ou atezolizumab, para aqueles indivíduos com SP142 positivo. Existe um ganho, claro, para o pembro significativo e clinicamente relevante para a população CPS acima de 10, com um ganho de 7 meses absolutos aí em termos medianos e com 14% dos pacientes vivos a mais em 2 anos. No entanto, se a gente olha o dado com bastante clareza, a gente vê que, infelizmente, tem muito ainda para ser feito em termos de triplo negativo, né? A gente está falando de mais da metade da população já tendo falecido depois de 2 anos. Curvas que, apesar de talvez tenham uma tendência a platô, não parecem que vão ter uma sobrevida tão comprida a longo prazo, o que, de novo, motiva a gente buscar maneiras de melhorar a sobrevida nessa população. Uma das maneiras é tentar ampliar a capacidade do nosso sistema imune, e aqui nesse estudo em especial, no Synergy Trial, o que foi tentado foi um anti-CD73. O CD73 está dentro ali da cascata de degradação do ATP, que por sua vez é degradado em ADP, AMP e depois em adenosina. E a adenosina é ali um pequeno aminoácido, né, um pequeno nutriente que acaba tendo uma série de funções anti-imunes, né, atrapalhando aí o funcionamento de células NK, células apresentadoras de antígenos, células T e células B, o que gera um racional biológico para tentar combinar essas duas moléculas. A gente consegue estimar a positividade para CD73 através de testes de imunistoquímica. Esse aqui é um dado bonito da Bruxelles, que foi a própria apresentadora do Synergy Trial, com um multiplex de imunistoquímica, né, onde você consegue fazer colorações distintas para cada uma das proteínas citoplasmáticas ou de superfície celular que você está testando, demonstrando ali uma capacidade de medir esse CD73 através de imunistoquímica. E nesse mesmo trabalho, o que ela demonstrou é que positividade para CD73 foi um marcador prognóstico, seja ele combinado ou não a positividade para CD45, né, para a presença de linfócito, sugerindo então que, de novo, quando a gente tem uma alta positividade do CD73, isso talvez acabe modulando o sistema imune e piorando a qualidade da resposta imunológica. E daí vem o raciocínio, então, de combinar um anti-PDL1 com um anti-CD73, aqui no caso o anti-PDL1 durvalumab e o anti-CD73 oleclumab, que, de novo, é um IgG do tipo 1 que inibe CD73, que já tinha atividade comprovada em modelo murino e que também já tinha atividade comprovada em outras patologias, sobretudo em câncer de pulmão. A gente tem 2 desses estudos, o COAST e o NEO-COAST, que demonstraram sugestão de potencial benefício do acréscimo desse inibidor de CD73 ao backbone de inibição da via PD1-PDL1. Esse estudo COAST basicamente é um estudo de adjuvância pós-quimio-rádio, igual o Pacific Trial, lá que faz a manutenção de durvalumab, não que eu entenda alguma coisa de pulmão, mas quando combinado o durvalumab ao oleclumab, basicamente acabou tendo um aumento substancial do tempo de controle de doença e sobrevida livre de progressão de 12 meses, ou seja, parece ter um racional razoável do ponto de vista biológico para combinar esses 2 agentes. Daí vem então o desenho do estudo, um estudo de fase 2, randomizado,
randomização aí 1:1 de indivíduos com carcinoma triplo negativo, com mais de 18 anos, em primeira linha terapêutica, que deveriam ter, se falhado a terapêutica adjuvância barra neoadjuvância, pelo menos 6 meses, obviamente, bom performance, com boa função orgânica, e randomização para um braço controle que não é o padrão, para ser sincero, paclitaxel, carboplatina e durvalumab, que até então não é padrão em nenhum dos estudos que embasam nossa terapêutica de primeira linha, versus esse mesmo esquema acrescido, então, do oleclumab, que é o inibidor de CD73, perdão. E daí o endpoint primário sobrevida a benefício clínico em 24 semanas, a taxa de resposta, a duração de resposta, sobrevida livre de progressão. Do ponto de vista de desenho estatístico, eles queriam aumentar o benefício clínico em 24 semanas, em 6 meses, de 40% para 60%. Eles precisavam ali de 136 pacientes, eles conseguiram chegar ali num total de 127 pacientes, quando, por uma análise interina de futilidade, foi recomendado a pausa do estudo, né? À direita, a gente tem aí a tabela 1 do estudo, né? Quem são esses pacientes? Pacientes com mediana aí em torno de seus 55 anos, com bom performance status, obviamente, que a maior parte deles tinha uma recorrência acima de 12 meses em termos da adjuvância, que já tinham recebido previamente taxano durante a adjuvância e neoadjuvância, numa porcentagem grande, mas, de novo, a maior parte deles com mais de 12 meses, então, provavelmente, pacientes que a gente retrataria com taxano realmente na nossa prática do dia a dia, né? Aqui a gente tem a positividade para o PDL1, usando o SP263, que é o Assay, aí que o durvalumab usa, mas usando um cutoff que usualmente não é usual, 1%, usualmente para durvalumab nas outras patologias é 5% o corte, e o CD73 usando 1%, e o que a gente observa é que no CD73 a maior parte dos tumores, basicamente 2/3 a 3/4 dos tumores eram CD73 negativo. De novo, a gente não tem nenhum biomarcador para esse inibidor CD73, mas inferindo, imagina-se que a molécula fosse funcionar melhor onde você tivesse uma forte expressão de CD73, então talvez um dos motivos que gerou aí a negatividade do estudo. Aqui o endpoint primário, seu benefício clínico em 24 semanas, absolutamente semelhante entre os dois braços, sem nenhuma diferença, e eles estimavam que o braço controle teria 40%, teve 44% em ambos os braços, o que bem condizente com o que eles imaginavam, mas, de novo, sem nenhum benefício do acréscimo do oleclumab. Aqui a porcentagem de indivíduos que tiveram resposta completa, resposta parcial, doença estável e progressão de doença, onde a gente também não vê nenhuma grande diferença entre as barras. Essa diferença não parece também se manifestar de acordo com estratificação de positividade para PDL1 ou para CD73, pelo menos nos cutoffs utilizados de 1% para PDL1 e para os cutoffs de 1% CD73. Se a gente brincasse com os cutoffs aqui, talvez isso modificasse, obviamente seria uma análise completamente exploratória, mas isso não foi feito, pelo menos nessa apresentação. Em termos de PFS, nenhuma diferença também, então nem benefício clínico, nem sobrevida livre de progressão, tendo aí 9 pacientes em cada um dos braços de 60 e poucos pacientes, ainda mantendo o uso da droga no momento da apresentação do dado. Mas, de novo, o acréscimo aí do oleclumab ao backbone não padrão de químio de carbotaxol e do durvalumab não aumentou nenhum dos endpoints medidos, disso benefício clínico, sobrevida livre de progressão ou taxa de resposta. Acho que cabe a ressalva que o braço comparador aqui é um braço não padrão, né? Carbotaxol não é o esquema terapêutico usual nos estudos de fase 3 do Keynote ou do Impassion, né? A gente aguarda aí os desfechos exploratórios, e isso talvez ajude a gente a encontrar pontos de cutoff melhor do que esses arbitrários de 1% que foram encontrados, e continua não tendo dúvida nenhuma que a gente precisa melhorar a nossa primeira linha. A inibição de PD1 trouxe benefício, mas a gente ainda está muito aquém do que a gente faz em doença luminal ou doença HER2 positiva, então busquemos melhora nessa população. Ainda mantendo aqui o racional da doença metastática, o outro dado que eu queria trazer é o uso da darolutamida, um inibidor seletivo aí do receptor de androgênio, né? A gente sabe que uma porcentagem não desprezível dos tumores triplo negativos expressam receptor de androgênio. Isso aqui é de uma revisão recente, publicada em 2020, de vários estudos retrospectivos que mensuraram a positividade do receptor de androgênio através, na maior parte deles, de imunistoquímica, demonstrando que essa positividade no triplo negativo deve variar ali entre mais ou menos 15% a 30%, né? Um dos únicos ali dado do Lima, através de expressão gênica, algo perto
entre 11% a 15% apresenta o padrão de expressão gênica compatível com a androgênio driven, né, que tem uma positividade para genes vinculados à via do receptor de androgênio, mas a maior parte dos estudos medindo por imunohistoquímica a positividade para receptor de androgênio. E a gente tem alguns dados de literatura já publicados, né, usando aí inibidores, sejam seletivos ou não, bicalutamida, enzalutamida, ou abiraterona. A abiraterona não é nem um bloqueador do androgênio, lá da CYP17, né, mas basicamente que mexem na via do androgênio, com benefícios clínicos aí entre 16 a 24 meses. Existe uma flutuação do endpoint aqui de 16 a 24 semanas para controle, mas um benefício clínico girando aí algo entre 20 a 30% aproximadamente, né? Aqui, só para quem não lembra, o que é a darolutamida, inibidor seletivo do receptor de androgênio, para nós, ou para vários de nós que só faz câncer de mama, tá aí uma droga que a gente provavelmente tem pouquíssima uso ou pouquíssima mão, né? Aqui é o desenho do estudo, basicamente um estudo randomizado, não comparativo, cabeça a cabeça entre os braços, o braço de tratamento, que é o braço da darolutamida, um Simon two-step, né? Então você precisaria atingir uma determinada positividade na primeira inclusão de pacientes para caminhar para a segunda inclusão de pacientes, basicamente pacientes com triplo negativo, localmente avançado ou metastático, com receptor de androgênio através de imunohistoquímica de 10% ou mais, que poderiam ter recebido no máximo uma linha de quimioterapia para a sua doença metastática. Endpoint primário, benefício clínico em 16 semanas, acho que deixar claro como que a gente está mal nessa doença ainda, né? A gente está buscando benefício clínico em 16 semanas, então olha que tragédia que é ainda triplo negativo, né? E a gente queria chegar aí a 40% de benefício clínico usando essa molécula. Endpoints secundários, taxa de resposta, duração, sobrevida global. Aqui a população do estudo, então próximo a 90 pacientes, 60 na darolutamida, 30 mais ou menos na capecitabina. Maior parte dos indivíduos eram indivíduos que estavam sendo tratados em primeira linha mesmo, então nenhuma linha no cenário metastático, um pouco mais da metade, né, 57% dos pacientes, 40% tinham recebido uma linha, uma densidade grande de meta óssea, 67%, com uma porcentagem também não desprezível, obviamente, é triplo negativo, apesar de ter positivo para receptor de androgênio, com doença visceral, né, obviamente todos com bom performance, né. Aqui está a causa da descontinuação da darolutamida e já nessa tabela a gente já vê que provavelmente o delta não vai, ou nossos dados não serão tão animadores, haja visto que 87% dos pacientes pararam o tratamento por conta de toxicidade, né? Aqui está o endpoint primário do estudo à esquerda, na tabela da esquerda, que é o benefício clínico em 16 semanas, e daí o N cai aqui, né? Aqui era perto de 63, cai para 53, porque parte dos pacientes, por conta do Covid, não fizeram os exames de imagem dentro dos intervalos que eram pré-definidos, então passou ali a barreira das 16 semanas, então olhando especificamente para quem conseguiu fazer os exames de maneira adequada, a gente tem ali uma taxa de benefício clínico em torno de 25%, 24,5%. Se a gente voltar lá no desenho do estudo, a gente queria ter um benefício clínico de 40%. Quando a gente inclui os indivíduos que fizeram a imagem aí com um intervalo de mais ou menos 7 dias, né, inclui um pouquinho mais de indivíduos, esse benefício clínico chega a bater perto de 30%. Benefício clínico seguramente pior do que Xeloda, do que capecitabina, que tem um benefício clínico de perto de 50% a 60% para essa população, né? E em termos de duração de resposta, mesmo aqueles indivíduos que têm alguma forma de resposta frente à inibição da via androgênia, duração de resposta curta, de 3,7, com uma sobrevida livre de progressão super curta de 1,8, demonstrando que a imensa maior parte dos indivíduos na primeira imagem já acabou progredindo, né? E esses números, apesar de não ser uma comparação cabeça a cabeça, eles são numericamente piores do que a gente observa aí com capecitabina, né? Esse, então, é mais um estudo que mostra que possivelmente uma fração pequena dos indivíduos de carcinoma triplo negativo talvez derivem de fato um benefício dessa inibição da via de androgênio. Eu acho que para aqueles indivíduos que tinham uma linha prévia, seria super elegante se eles tivessem demonstrado qual que foi o tempo para a progressão da linha anterior comparado com a darolutamida, só para ver se não é exclusivamente biologia de doença, né? Aquela doença que demorou na primeira linha 11 meses para progredir, agora progrediu em 8, ou seja, basicamente a gente está vendo só que é uma doença de biologia mais boazinha, então acho que teria sido bacana se ele tivesse apresentado isso. E talvez, acho que cada vez fica mais claro que ficar medindo receptor de androgênio por imunohistoquímica exclusivamente não é a melhor opção. A gente provavelmente vai precisar de outras métricas, né? Talvez expressão gênica, como foi definido lá atrás pelo Lima ou pelo Bursting, seja um marcador melhor, que pese que a gente tem pouco dado do benefício pautado justamente nisso. Vai ter todo um grande desenho translacional nesse estudo também, que a gente aguarda a publicação no futuro.
Pulando para a doença inicial, a gente hoje já usa corriqueiramente, já aprovado no Brasil, pembrolizumab para as nossas pacientes com triplo negativo, doença inicial, T2 ou N positivo, isso em grande parte por conta do Keynote 522, com ganho de sobrevida livre de evento, com benefício absoluto da ordem de grandeza de 7%, hazard ratio de 0,63, né, diminuindo sobretudo, progressão de doença à distância, que seguramente deve ser um endpoint que deve se correlacionar bem com sobrevida global, que parece que a gente ainda não tem o dado de sobrevida global, e basicamente o que a gente teve apresentado nessa ESMO foi os dados de qualidade de vida para essa população, né? A qualidade de vida foi mensurada através do QLQ30, que mede a qualidade de vida em uma série de fatores, incluindo a capacidade funcional, emocional e qualidade de vida global, QLQ-BR23, que mede basicamente qualidade de vida pensando em sintomas mamários, e o EQ5D, né? Para quem não lembra, eu deixei aqui, depois talvez possa olhar com calma quais são os critérios que são mensurados aí no QLQ30, né, que mede a qualidade de vida das pacientes, como eu comentei, numa série de âmbitos, e eu deixei aqui também o que é o EQ5D, que basicamente, ao meu ver, é até mais simples, porque ele é uma métrica que lembra muito aquele negócio do 0 a 10, né? O 0, você está ótimo, 10, você está com a pior dor do mundo, mas basicamente pensando em mobilidade, autocuidado, a capacidade usual do dia a dia, dor e assim por diante. Então, é uma métrica até um pouco mais simplista do ponto de vista de qualidade de vida. Eles tiveram um bom compliance no que concerne preencher os critérios de qualidade de vida, seja na semana 21 ou seja na semana 24 da adjuvância. Então, na semana 21 da neoadjuvância, na semana 24 da adjuvância propriamente dita, quando você não está fazendo mais químico, quando você está fazendo só placebo ou o pembrolizumab, e aqui eles apresentaram os dados. Eles demonstram claramente, como era pré-esperado, que durante a quimioterapia neoadjuvante você tem uma piora da qualidade de vida, provavelmente muito mais dirigida aí pela quimioterapia em si do que por qualquer outra coisa, seja no QLQ ou seja no EQ5D, né, naquela forma mais simplista, ou em sintomas mamários. Quando você vai para a adjuvância, você vê que os indivíduos começam a recuperar algum grau de qualidade de vida, sugerindo que pembro monodroga adjuvante não impacta tanto assim na qualidade de vida e é relativamente semelhante ao placebo, seja no QLQ ou no EQ5D. Em termos de sintoma mamário, continua pior a qualidade de vida, que pesa que num delta menor do que 10, mas provavelmente já foi operado, o sintoma mamário já está lá e não deve ter muita correlação com o tratamento sistêmico em si, mas sim com a nossa intervenção local. Acho que vale a pena lembrar que o acréscimo de pembrolizumab traz sim toxicidades, então perto de 14% da população, perdão, perto de 27% da população acaba tendo alguma descontinuação de alguma das drogas durante a fase de neoadjuvância, durante o Keynote 522, e perto de 11% acaba tendo uma toxicidade grau 3 ali perto de 15% acaba tendo uma toxicidade de grau 3 ou grau 5 imunomediado, então números relativamente substanciais. A gente sabe que parte desses indivíduos que recebem imunoterapia, a gente não tem esse dado coletado em mama de maneira adequada, até porque a gente não tem um follow-up tão longo, mas parte desses indivíduos podem desenvolver toxicidades crônicas a longo prazo, e talvez essa seja uma métrica importante de ser avaliada e que talvez não seja tão bem capturada por esses nossos marcadores de qualidade de vida, como o QLQ ou o EQ5D. Talvez esse dado seja um dado que eu teria interesse em ver do Keynote 522, qual a porcentagem de indivíduos que vai ficar com insuficiência adrenal, insuficiência tiroidiana, algum diabetes ou alguma outra forma de dor articular crônica. É um dado que eu acho que seria interessante de ser coletado e apresentado para a comunidade médica aí no futuro, né? Rapidamente pulando para o Bellini Trial. O Bellini é um trabalho do grupo holandês, que é um grupo super bacana, né, em termos de medicina translacional, né, ele se pauta num racional de que a infiltração de linfócitos T e a ativação de vias do interferon durante um tratamento com imunoterapia é um marcador de que aquele tratamento provavelmente funciona de maneira adequada. A gente tem esses dados vindo de melanoma, bem como vindo de câncer de pulmão, seja para doença inicial ou para doença metastática, né? Aqui em pulmão e melanoma a gente tem esses dados demonstrando que existe uma boa correlação entre o influxo de linfócito T e a ativação de via de interferon com taxa de resposta à neoadjuvância com pulmão e sobrevida livre de progressão e sobrevida global em melanoma, e é justamente nesse racional que se baseia o Bellini, que é um estudo de fase 2, que tenta buscar, então, esquemas de tratamento. O que a gente viu aqui é o esquema de tratamento com nivolumab, ou com nivolumab mais ipilimumab, em pacientes com tumores triplo negativos, que tinham 5%, pelo menos, de TILs, ou mais, e tentando mensurar, então, após 2 ciclos de tratamento, qual que foi o aumento da infiltração linfocitária, e o que eles queriam era duplicar a infiltração linfocitária nesses tumores, né? Então, aqui a gente tem o desenho do estudo, tumores triplo negativos, T1C até T3, N negativo ou N positivo, pelo menos 5% de TILs, cada coorte 15 pacientes,
com uma estratificação de 5 pacientes com TIOS de 5 a 10, 11 a 50 ou maior de 50, tratamento com nivo ou nivo mais IP, 2 doses, ressonância, e podendo ir para continuar uma quimioterapia neoadjuvante ou podendo ir para a cirurgia propriamente dito. Aqui está a população do estudo, basicamente indivíduos na maior parte com axila negativa e com tumores de T2 a T3 aproximadamente, positividade para PDL1, a maior parte positividade, em torno de 60%, que é condizente com os dados que a gente tem de quando a gente testa exclusivamente a parte de câncer de mama. E do ponto de vista de toxicidade, até porque eu estou passando meu tempo aqui já, eu não vou me ater tanto, mas basicamente as toxicidades são as toxicidades já pré-esperadas, quando a gente usa combinação de nivolumab com ipilimumab numa dose mais baixa. Então, não teve nenhuma grande surpresa, talvez um pouco mais de toxicidade tiroidiana, né? Batendo ali em torno de 40% a 60% na monodroga ou na dose de combinação, mas as demais toxicidades sem nenhuma grande surpresa. E aqui a gente tem a taxa de resposta radiológica nessa população, que bateu ali variando entre 20% a 25% para nivo, monodroga ou combinação de nivo mais ipilimumab, né? E dos 3 pacientes respondedores, a maior parte deles tinham TIOS ou pelo menos intermediário, de 5 a 50, ou TIOS alto acima de 50, né? TIOS ali de 5 a 10 tiveram uma menor taxa de resposta. Duplicação da infiltração linfocitária ocorreu em perto de 50% a 60% dos pacientes tratados, né? E isso atingiu o que eles queriam, que era 30%, que faz com que isso caminhe para cortes de expansão. Esses indivíduos tiveram, numa porcentagem não desprezível, um clareamento do ctDNA, uma fração muito grande deles já não tinha, uma fração razoável deles já não tinha ctDNA baseline, né? 5 de 30, a gente está falando aí 5 de 30, um sexto, né? Então 12,5% já não tinha ctDNA, continua não tendo, e 6 de 30, né, que é 20%, acabou negativando esse ctDNA, provavelmente isso vai aguardar correlação com sobrevida a longo prazo. Esse estudo ele tem um racional interessante, a meu ver, que talvez é tentar usar essa fase do window of opportunity para definir, então, qual é a estratégia ganhadora, né, e qual é a estratégia que deve ser investigada no futuro. Ao meu ver, até se aplica, sendo honesto, não que isso já tenha sido feito, mas eu acho que o racional se aplica até para testar em indivíduos com doença metastática, porque se não funcionar nesse sistema, na doença inicial, onde você tem todo um favorecimento ao sistema imune, se nem aqui funcionar, eu seguramente não testaria nunca na doença metastática, porque eu acho que se não funcionar nesse window of opportunity, onde você tem todo um microambiente favorável a manipulações imunes, quiçá na doença metastática. Então, talvez seja um racional interessante da gente pensar em, por exemplo, o CD73 ter testado aqui antes de ter ido direto para um estudo de fase 2 dos indivíduos com doença metastática. E, por último, só trazer atualizações do estudo GYM2, um estudo italiano, 2x2, né, aquelas randomizações 2x2 que permitem 2 comparações ao mesmo tempo, testando aí então o papel do acréscimo de fluoropirimidina, de EC versus FEC, ou do esquema, ou do uso de esquemas dose densa, fazendo tratamento a cada 2 ao invés de a cada 3 semanas, né? Essa é uma atualização de segmento mais tardio dessa população. Deixa eu ir direto para o que interessa, porque, de novo, eu já estourei meu tempo, o que demonstrou que nessa mediana longa, acho que 15 anos, se eu não estou enganado, de mediana de segmento, basicamente o que teve é um claro benefício do esquema dose densa, seja para a população hormônio positiva, ou seja para a população hormônio negativo, com deltas em 15 anos bem substanciais, em termos absolutos, variando aí de 7% a 12% do ponto de vista de sobrevida livre de doença invasiva e de 5% a 12% para a sobrevida global, favorecendo e reforçando o papel da dose densa, levando o senhor Larry Norton ao delírio, porque ele adora esse modelo que ele criou de dose densa, era um absoluto defensor disso, acho que ele deve ter ficado muito feliz nessa ESMO com a atualização aí dos dados do GYM2. Eu encerro por aqui, passando aí uns 3 minutinhos, e agora eu passo a palavra à Débora e, obviamente, depois, maior prazer em participar de toda a discussão que está por vir. Excelente, Cacá, ótima apresentação. O Cacá, quando ele engata primeiro, ele vai, né, gente? Eu consegui encontrar uma pessoa mais rápida do que o Cris nas apresentações, é o Cacá. Eu tô tossindo, sem tosse é mais rápido ainda, deve acabar em 15.
Vamos passar para a última apresentação, que acho que é onde está realmente concentrada a maior quantidade de estudos aí apresentados na ESMO. Quem vai apresentar é a Débora, os estudos receptor hormonal positivo. Débora, fica tranquila com o tempo, tá? A gente vai te dar aí um chorinho a mais, tá bom? Pode compartilhar. Obrigada. Bom, obrigada, pessoal. Obrigada, Cris, Andressa, pelo convite. É um prazer estar com vocês nessa noite para falar sobre os destaques da ESMO em câncer de mama hormônio positivo. E eu tentei fazer bem didático para que nós tenhamos a base na discussão com os números, para que nós nos lembremos de forma muito rápida e automática o que foi de importante que foi apresentado nessa ESMO. Então, começando, é impossível não começar por esse estudo, MONARCH 3, era a lacuna que faltava de sobrevida global mediana na tabela dos inibidores de ciclina. Depois eu construí a tabela final que nós temos até agora, estamos em setembro de 2022, e todo mundo se perguntava, e a sobrevida global do MONARCH 3? Então, eu lembro que realmente esse é um estudo que ele está sendo apresentado mais tarde porque ele começou mais tardiamente. Se nós nos lembrarmos, os estudos do PALBO de 2015, depois do RIBO de 2017 iniciaram, e o MONARCH 3, o estudo do ABEMA de primeira linha em 2018. Então veio depois realmente, e nós temos visto que os inibidores de ciclina não são todos iguais, como a gente pode discutir depois na discussão. Então, só resumindo o que foi essa análise interina de número 2. Essa análise tem um follow-up agora de 5,8 anos, então é uma análise ainda que vai ter mais maturidade com o tempo, ainda não é tão longa como os 9 anos, por exemplo, que nós já temos do Paloma 2. Foi possível essa análise só justamente porque a sobrevida livre de progressão foi o desfecho atingido e melhorado com o uso do abemaciclib em primeira linha com inibidor de aromatase não esteroidal, e nesse momento da análise, 12,5% da população estava usando ainda aos 6 anos quase, abemaciclib com inibidor versus apenas 3%. Então, 4 vezes mais pacientes ainda estavam tomando o remédio, que estavam indo bem, estavam tendo resposta à medicação. Então, esse é um ponto interessante também. Aqui, indo porque interessa, todo mundo sabe o desenho desse estudo prospectivo, randomizado de fase 3, e olha que interessante. Então, a sobrevida global nessa análise interina de número 2, a sobrevida global mediana, 67 meses para a BEMA com inibidor da aromatase versus 54,5 meses para inibidor de aromatase isolado. Depois eu vou mostrar o número absoluto do MONALISA 2, que é o estudo do RIBO com letrozol, que foi 63 meses aproximadamente, e o do PALBO com letrozol, que foi de 53 meses, bem menor. Então, aqui o hazard ratio é de 0,75, uma redução relativa no risco de morte de 25%, só que esse P ainda não é considerado estatisticamente significante. Um dado que eu trouxe e eu achei muito relevante é esse da população com doença visceral. Em todos os estudos, a BEMA performa muito bem nesse grupo. Esse é um nicho, né? E às vezes a gente até tem que, quando eu faço segunda opinião, às vezes um oncologista me fala, poxa, Débora, mas você vai dar BEMA em primeira linha, o paciente não é tão grave. Então, a BEMA funciona na doença básica, de novo, com doença óssea exclusiva, mas funciona muito bem nos estudos, por exemplo, principalmente no MONARCH 2, no indivíduo grave com muita doença visceral. E olha, 65 meses da combinação de sobrevida global do ABEMA com inibidor versus 48 meses para placebo com inibidor de aromatase. Então, de novo, números muito fortes, sugerindo realmente essa tendência importante de ganho de sobrevida global, apesar de não ser estatisticamente significante do ponto de vista formal. Não tenho dúvida que isso me faz aí seguir adiante na prescrição do ABEMA e reforça aí a atividade, a robustez da eficácia dessa medicação. 2 outros desfechos que eu coloquei, a sobrevida livre de progressão com esse follow-up de 29 meses com a ABEMA. Esse é um dado maduro já, que nós já temos reportados alguns landmarks análises já mostrando que é importante, e também o tempo para necessidade de químio,
que é um desfecho muito importante para pacientes com doença incurável, hormônio positivo, e que eu quero manter qualidade de vida, 46 versus 30. O ABEMA, ele posterga a necessidade de químio em relação a quem faz só inibidor em 16 meses. Esse também é um número que chama atenção, porque a maioria dos outros estudos com inibidor de ciclina, por exemplo, o MONALISA 2 mostra 12 meses do atraso para a necessidade de químio de ribo em acréscimo a letrozol. Então, como eu mostrei, ganho importante de sobrevida global, apesar de não ser teoricamente ainda estatisticamente significante, é clinicamente relevante, 67 meses. Então, nessa segunda análise interina, há um ganho numérico de sobrevida global com uso de ABEMA, a diferença é superior a 12 meses e o dado global, o dado final de sobrevida global é esperado em 2023. Então, como é que nós estamos em primeira linha de tratamento? Aqui são todos os estudos, os grandes estudos de fase 3. Nós temos aqui os 3 estudos MONALISA, os 3 já reportados com ribo, acarretando um ganho, uma redução no risco de morte com acréscimo de ribo, seja inibidor da aromatase, seja fulvestranto em primeira linha. MONALISA 3 é um estudo híbrido. Temos aqui, infelizmente, o estudo do PALOMA 2, que não mostra um ganho de palbociclib em sobrevida global. Podemos discutir aí os muitos possíveis motivos pelo qual o palbo não foi associado a um ganho de sobrevida global, mas o dado está aí, é um estudo negativo para sobrevida global. E agora o MONARCH 3, completamos a tabela, 67 meses de sobrevida global mediana versus 54, um hazard de 0,75. Pois a gente acho que pode gastar uns minutos de discussão nisso, como é que vai ficar a prática clínica, a prescrição, frente à apresentação do MONARCH 3. Depois, o segundo estudo que eu resolvi trazer, a análise de sobrevida global do TROPICS 2, um estudo que eu me lembro quando foi apresentado pela Hope Hugo na ASCO esse ano ainda, muitos criticaram, falando que o ganho era muito modesto, será que valeria a pena explorar essa medicação no nicho de pacientes com câncer de mama hormônio positivo? E, de fato, eu acho que agora está bem estabelecido que é uma medicação importante com ganho de sobrevida global. Só relembrando esse estudo, porque como ele é mais recente, eu coloquei o desenho dele. Então, aqui é uma população difícil de tratamento. Então, são pacientes com câncer de mama hormônio positivo, HER2 negativo, que já são endócrino refratários, então já receberam inibidor de aromatase com inibidor de ciclina, já receberam até mais linhas de terapia endócrina, o médico foi para a quimio, o paciente já progrediu em quimioterapia, então ele tinha que ter feito pelo menos 2 linhas de quimio no contexto de doença metastática e no máximo até 4. Claro que os investigadores não querem colocar aí pacientes aí muito mais graves do que isso, mas essa é uma população bastante delicada, que já foi extensamente pré-tratada. Então, estudo randomizado de fase 3, de aproximadamente 550 pacientes, randomizados para sacituzumab govitecan, todos nós já sabemos, esse é um anticorpo conjugado à droga anti-TROP2, cujo payload é o metabólito ativo do irinotecano, ou quimioterapia escolha do médico, capecitabina, vinorubina, gemcitabina ou iribulina, que é geralmente o braço controle aí de quimio escolha do médico em linhas já subsequentes. Então, a gente pode falar, poxa, mas por que não tem antracíclico, por que não tem um platinante, por que não tem um taxano? Porque provavelmente esse paciente já utilizou, esse paciente já é um paciente que já utilizou quimioterapia no contexto de doença avançada. Então, aqui a população do estudo, eu chamo a atenção de fato, né? População muito grave, aqui 270 pacientes em cada braço, a grande maioria com doença hepática, então aqui olha que é uma população hormônio positivo, mas esses pacientes, à medida que a doença vai evoluindo, à medida que eles são expostos a tratamentos, essa doença de fato tem um caráter agressivo e doença visceral passa a ser aí a regra desses pacientes. A grande maioria usou inibidor de ciclina, e a grande maioria também teve um benefício importante a inibidor de ciclina no contexto de doença metastática. Aqui, colocando em números muito didáticos para que a gente possa discutir, então, sobrevida livre de progressão, esse foi o dado que havia sido previamente apresentado pela Hope Hugo na ASCO, 4 meses para químio versus 5 meses e meio para sacituzumab govitecan, uma redução
estatisticamente significante no risco de progressão, um ganho absoluto de 1 mês e meio, mais um ganho relativo que ficou em torno de 35%. Quando se olha, né, os pacientes dessa curva de sobrevida livre de progressão, você tem uma queda drástica, né, pacientes muito graves, que não respondem a nada, mas quando as análises landmark de 6 meses, de 12 meses são feitas, realmente o grupo sacituzumab ele é muito, muito superior em relação àqueles pacientes que fizeram quimio. Essa foi o dado apresentado agora, sobrevida global em meses de 14,4 meses versus 11,2 meses, uma redução de aproximadamente 20% no risco de morte, um ganho que é estatisticamente significante. Então, aí sacituzumab passa a ser uma medicação importante. Não tenho dúvida que vai ser aprovado muito em breve pelo FDA para esse nicho de população. Muitas dúvidas ficam, né? Bom, está bem estabelecido, é uma opção importante. São necessários estudos para avaliar, trazer essa medicação para mais precoce, porque, claro, quando uma medicação é ativa, trouxe ganho de sobrevida global nesse contexto bem difícil em que ele foi estudado, é natural que seja feita essa questão, né? E se a gente utilizar essa medicação antes de qualquer quimioterapia, no contexto de doença metastático, nos pacientes com tumor hormônio positivo? Estudos em andamento estão aí para responder essa pergunta. Colocando aí a discussão dos novos SERDs e SERMs, os degradadores e os moduladores de receptor de estrógeno, então aqui é uma tabela também didática para ilustrar tudo que vem de drogas novas que visam aí bloquear essa via endócrina que nós temos de tão importante em câncer de mama. Então, nós temos aí os inibidores de aromatase, que inibem a aromatização de androstenediona e estradiol. Nós temos os moduladores seletivos do receptor de estrógeno, que tamoxifena é um grande exemplo. Os SERDs, que são as drogas que degradam o receptor de estrógeno, e nós temos disponível fulvestranto, mas tem muitas medicações novas sendo desenvolvidas, como os PROTACs, que são as proteólises targeting chimeras, que são moléculas que inibem elas se ligam tanto ao receptor de estrógeno quanto ao complexo de ubiquitina proteassoma e fazem com que você antagonize e degrade muito mais facilmente esse receptor de estrógenos. Os moduladores seletivos, os antagonistas seletivos do receptor de estrógenos e o antagonista completo do receptor de estrógeno. Então, são drogas novas que vêm para trazer aí algum benefício em relação ao que nós já temos, porque o grande problema é que realmente a mutação no receptor de estrógeno, ela faz com que esse receptor ele fique intrinsecamente ativo, não adianta eu inibir a aromatase, eu exaurir aí esse tumor de estrógeno que esse receptor está ligado, eu preciso de drogas que degradam, antagonizem, modulem o receptor de estrógeno de forma potente, e nós sabemos que o fulvestranto tem um processo aí, um impedimento de a farmacocinética e farmacodinâmica importante, em que mesmo se eu aumentar a dose, e o Plasmamet fez isso, né, foi aumentando a dose do fulvestranto, eu não consigo melhores desfechos, eu não consigo degradar esse receptor com mais eficácia. Então, a promessa dessas novas drogas é que elas seriam administradas por via oral, isso seria uma vantagem ao fulvestranto. Quem não teve uma paciente que vem ao consultório reclamando, poxa, doutora, faz mais de um ano, eu estou cheio de bolinha na parte do muscular, eu não aguento de dor, às vezes fico até com dificuldade para sentar, então realmente é um impeditivo para o uso do fulvestranto de longo prazo. Nós sabemos que ele tem esses problemas de farmacocinética e mesmo com doses mais altas, não é possível melhorar os desfechos de sobrevida, então eles seriam muito úteis, muitas vezes mesmo se fosse de eficácia semelhante, mas se tivesse um perfil de efeitos colaterais mais favorável também, porque nós sabemos que essas medicações, os antiestrogênicos, eles são medicamentos que têm uma dificuldade realmente, uma toxicidade relativamente alta. Então, na ESMO desse ano, tivemos apresentado o estudo AMERA-3 e o estudo ACELERA, e todos eles avaliaram um contexto semelhante também ao estudo Emerald, que foi apresentado pela Aditya Bardia em San Antônio de 2021. Então, pacientes com câncer de mama
receptor hormonal positivo metastático que progrediram a terapia endócrina prévia e, em geral, esses estudos permitiam químio prévia no contexto de doença avançada. Então, esses 3 estudos avaliam um contexto de doença já politratada. Inclusive, alguns deles, como o estudo Emerald, ele requeria que o paciente tivesse progredido ao inibidor de ciclina 4 e 6. Esse já não era um fator de recrutamento mandatório no estudo do Amera e do Acelere. Então, o Amera avalia ansenestranto, um SERD oral da Sanofi, e aqui o giredestranto, o GDC 9545, um SERD oral da Roche. Então, aqui variava entre os estudos os pacientes que já tinham recebido previamente inibidor de ciclina, os pacientes que já tinham recebido previamente fulvestranto, em torno de 1/3 dos pacientes nos estudos havia recebido previamente químio no contexto de doença avançada. Como uma população já politratada, passa a ser muito mais prevalente mutação em SR1, que é o gene do receptor de estrógeno, que é menos de 5% na doença em virgem de terapia endócrina, e passa a 30%, 40%, e é isso que esses estudos acharam nos pacientes já politratados, e muitos os estudos fizeram avaliação da mutação de SR1 por diferentes técnicas para avaliar mutações somáticas. Aqui mostrando essa tabela também bem didática que eu fiz para que a gente bata o olho e veja. Não foi tão diferente comparar o SERD novo com um controle que nos 3 estudos consistiu em terapia endócrina na escolha do médico. Então, basicamente, fulvestranto foi muito usado no braço controle, mas poderia ser, por exemplo, um exemestano também, ou tamoxifeno. Então, olha só, o único estudo que é positivo dos 3 é o estudo Emerald, que avaliou elacestranto, mas é bastante tímido esse ganho absoluto de sobrevida livre de progressão. Então, eu tenho aqui sobrevida livre de progressão do braço controle de 1,9 meses, que é basicamente fulvestranto, versus elacestranto, que foi 2,8 meses. Uma redução do risco de progressão de 35% aproximadamente, um P que é estatisticamente significante. De novo aqui, muito tímida a diferença absoluta entre os 2 braços, mas ressalta que essas curvas de sobrevida livre de progressão caem drasticamente, rapidamente, sugerindo que tem um grupo de pacientes gravíssimo, mas que quando você vê as análises landmark de 6 e 12 meses, parece haver uma diferença importante entre as medicações. O estudo Acelera, que compara giredestranto com terapia endócrina, 5 meses e meio, sem diferença estatisticamente significativa. O estudo Amera 3, que avalia ansenestranto, o SERD da Sanofi, 3 meses e meio, também sem diferença estatisticamente significativa. Inclusive, nós temos um press release do estudo Amera 5, que avalia ansenestranto com palbociclib versus inibidor de aromatase com palbociclib, cujo press release informa que é um estudo negativo e a Sanofi abandonou o desenvolvimento dessa medicação ansenestranto, então não vai adiante nos estudos para ser avaliado, tendo em vista a Mera 3 e a Mera 5, que a gente não tem o relato oficial, mas o press release de que os 2 estudos são negativos. E a questão, né? Bom, tudo bem, se for igual, mas se for melhor tolerado, eu estou disposto a usar, porque é melhor eu usar, por exemplo, o giredestranto 30 mg via oral uma vez por dia, do que usar um fulvestranto. Mas eles são até mais tóxicos, olha só. Quando eu vejo, por exemplo, o estudo Acelera, o giredestranto, em termos de eventos adversos, 85% para giredestranto versus 70% para a terapia endócrina na escolha do médico. Em termos de eventos adversos grau 3 e 4, 17% para giredestranto versus 12% para terapia endócrina. Então, infelizmente, eles parecem até ser mais tóxicos. O giredestranto, por exemplo, teve mais hepatotoxicidade, mais náusea e vômito. Então, não parece uma boa ideia eu trocar por uma medicação que, teoricamente, tem a mesma eficácia e é substancialmente mais tóxica. Parece que na população que tem o marcador, né, que tem a mutação em SR1, parece que esses novos SERDs eles vão bem, vão melhor, eles performam melhor. Olha só uma análise do Emerald, apresentado de novo em San Antônio. Então, na população ITT, eu mostrei esses números já, mas olha na população com mutação em SR1. Eu tenho aqui 1,8 meses para a terapia endócrina corriqueira,
versus 3,78. Aqui a magnitude, né, chega um pouquinho mais, uma redução relativa de 45% no risco de progressão ou morte. Então, talvez essa seja uma população, uma medicação que terá que ser avaliada especificamente em quem tem mutação. Então, acho que os SERDs realmente, depois eu vou colocar uma conclusão, mas parece que nesse contexto de doença já mais pré-tratada, já exposta a químio, já exposta a inibidor de ciclina, em imunoterapia, não sei se esse vai ser o nicho, eles não são, ao que tudo parece, não são melhor tolerados, a única diferença é que realmente uma droga oral vai melhor do que uma droga injetável intramuscular, do que o fulvestranto. Outro estudo também que foi o lasofoxifeno, que é um SERM de terceira geração, então é um super tamoxifeno versus fulvestranto, aqui avaliado também no mesmo cenário que aqueles 3 estudos que eu mostrei. Pacientes com câncer de mama hormônio positivo, HER2 negativo, metastático, que já progrediram a uma linha de terapia endócrina e obrigatoriamente tinham que ter sido expostos previamente a inibidor de ciclina, randomizados para lasofoxifeno ou fulvestranto. Aqui, nesse estudo, numericamente, os números são melhores para lasofoxifeno, então 6 meses versus 4 meses de sobrevida livre de progressão, e taxa de resposta também numericamente melhor para lasofoxifeno, 13% versus 2,9%. Só que aqui, de novo, esse dado ele não é estatisticamente significante. Então, aqui, talvez com números um pouquinho maiores, talvez trazendo essa medicação mais precoce com outras drogas-alvo, possa haver aí, talvez, um nicho para essa medicação, mas também diferença de atividade bastante modesta em relação ao fulvestranto. Então, como conclusão dessas 3 apresentações com essas novas drogas, com esses novos agentes endócrinos, são drogas administradas por via oral. Como eu mostrei, parece que elas performam melhor em quem tem a mutação em SR1, mas atividade bastante modesta em pacientes já pré-tratados em imunoterapia e, ao que tudo parece, não teria um benefício tão grande em termos de toxicidade. Então, vamos aguardar aí a avaliação dessas medicações nos estudos de primeira linha, como, por exemplo, o estudo Persevera, que avalia giredestranto com palbo versus inibidor da aromatase com palbo em primeira linha, que a gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho desse estudo. Então, coloquei essas 3 nichos na doença avançada, MONARCH 3, TROPIC 2, os estudos do SERDs e do novo SERM, lasofoxifeno, agora na doença localizada rapidamente para que a gente tenha tempo de discutir. O estudo DATA, nunca para nessa questão, bom, estudos de adjuvância estendida, ninguém aguenta mais, né, falar desse assunto. Nós sabemos que sim, a adjuvância estendida traz uma redução do risco de recidiva invasiva, principalmente naqueles indivíduos de mais alto risco. Então, nós temos o GIN4, que mostrou até um ganho de sobrevida global, um ganho absoluto de 4% em você fazer aí 7 a 8 anos de terapia endócrina no total, que é o estudo italiano, que foi apresentado na ESMO do ano passado. O B42, que também depois, com follow-up mais maduro, acabou sendo estatisticamente significante. O estudo ABCSG16 e IDEAL, que são estudos negativos, mas que avaliam uma população de relativo baixo risco, e aqui, nessa ESMO, o estudo DEIRA, que é um estudo que avaliou 2 a 3 anos de tamoxifeno, e depois uma randomização para 3 anos de anastrozol ou 6 anos de anastrozol. Então, o que esse estudo mostra, esse estudo de follow-up já bastante maduro, sobre vida livre de recidiva aos 10 anos, é que não houve uma diferença estatisticamente significativa de você estender a anastrozol por 6 anos versus 3 anos após um período inicial de tamoxifeno. Numericamente, o número favorece a adjuvância endócrina estendida, mas essa diferença não chega a ser estatisticamente significante. Quando eu avalio a população de mais alto risco, aí sim, olha como numericamente parece fazer mais sentido. Então, sobrevida livre de doença em 10 anos para linfonodo positivo, eu passo de 63% para 67%, uma diferença que passa a ser um pouco mais robusta, diferente do linfonodo negativo, em que eu tenho aí 2% de diferença só, aqui eu tenho 5%. Para quem expressa estrógeno e progesterona, olha também a diferença numérica de sobrevida livre de doença em 10 anos, favorecendo os pacientes que receberam 6 anos de anastrozol,
Então, análise de subgrupo que corroboram que os outros estudos também já mostraram que na população que tem uma via hormonal que é robusta, que é importante, e em quem tem uma doença de maior volume, talvez fazer adjuvância endócrina estendida traga algum ganho. Em termos de sobrevida global, não há nenhuma diferença de sobrevida global. O único estudo de adjuvância estendida que mostra um ganho de sobrevida global é o estudo GIN4. Então, acho que para hormonioterapia estendida, as recorrências tardias, elas são reais. Sempre eu devo levar em conta o risco desse paciente e, claro, a tolerância do paciente ao tratamento. Para mim, o algoritmo não muda, né? Tendo em vista o estudo IDEAL e o estudo ABCSG16, contextualizando com o GIN4, com MA17R e com o B42, para quem tem um risco baixo, aquele extremo espectro, né? Para mim, aquela paciente com tumor grau 1, tumor pequeno, axila negativa, eu vou fazer 5 anos de tratamento. Para quem tem um risco muito alto, 10 anos. E para quem tem um risco intermediário, que a grande maioria, vamos tentar chegar a 7, 8 anos, fazer um regime aos moldes do GIN4. E aí, será que eu tenho alguma assinatura para me ajudar nisso? O BCI foi avaliado, é o Breast Cancer Index. Esse é um estudo realizado em laboratório central por RT-PCR. E tem o BCI Predictive, que é justamente, né, para predizer aqueles pacientes que têm algum benefício em fazer terapia endócrina estendida, que é a relação de 2 genes, ROXB13 e L17BR, e o BCI prognóstico, que vai fazer uma combinação de Molecular Grade Index e dessa relação. Para pacientes N1, essa plataforma incorpora ainda tamanho do tumor e grau histológico, e aqui todos os estudos em que ele foi avaliado para tentar predizer os pacientes que se beneficiam de adjuvância estendida, mostrando aí que ele consegue diferenciar pacientes em 2 grupos, né? Aquele de alto risco, que teria um benefício de adjuvância endócrina estendida, e o paciente de baixo risco, que poderia prescindir esse tratamento. Então, o que foi apresentado na ESMO foi o estudo TIN, esse é um estudo, para quem não se lembra, antigo, que avaliou 5 anos de exemestano versus o sanduíche, 3 anos de exemestano seguidos de tamoxifeno por 2 anos. A avaliação do BCI foi feita em 1.500 pacientes, aproximadamente N0, e 2.250 pacientes N1. São pacientes que não fizeram quimioterapia, pacientes pós-menopáusicas, é importante a gente ressaltar isso. E o que ele mostrou, né? Então, BCI N0, um grande número de pacientes cai no baixo risco, 24% cai no risco alto, eu tenho em torno de 1/3 que cai em risco intermediário pelo BCI. Olha como o BCI N1, que ele leva em conta aí alguns fatores clínicos, a grande maioria dos pacientes foi classificada como alto risco e 23% foi classificado como baixo risco. E olha como eu vejo, né, o risco de recidiva em 10 anos do BCI N0 para o risco alto chega a 9%, próximo de 10%, em quem tem axila negativa, então sugerindo um risco maior de recidiva e potencialmente talvez um melhor benefício de terapia endócrina estendida, e para N1 também. Você tem o dobro aí de sobrevida de recidiva em 10 anos para quem é considerado com risco alto pela assinatura. E claramente também ele está incorporado nos guidelines da ASCO com o nível de evidência intermediário e pode ser discutido com o paciente para tentar aí predizer benefício de adjuvância estendida. Lembrar que na população pós-menopáusica eu tenho, por exemplo, o CTS5, que é uma ferramenta gratuita que o médico coloca na internet e consegue calcular baseado em características clínicas histopatológicas. E só para finalizar, a ADAPT hormônio positivo, esse é um estudo dos alemães, às vezes dá um nó na cabeça, mas é muito simples o desenho desse estudo. Para aquele paciente intermediário, para aquele paciente que tem o recurrence score entre 12 e 25 e uma doença não muito extensa, será que eu não posso fazer um curso, não posso provocar aí com um tempo de 3 semanas de terapia endócrina e depois eu avalio se houve uma queda de KI67 abaixo de 10% para mostrar que esse paciente tem a doença endócrino sensível, não tem uma doença de grande volume e tem o recurrence intermediário, eu poderia escalonar o tratamento, principalmente quimioterapia nesses pacientes. Então, é justamente isso. Os pacientes poderiam usar a terapia endócrina na escolha do médico.
Vou passar aqui a tabela e vou ao ponto que importa. Então, olha que interessante. Nas pacientes mais velhas, com mais de 50 anos, nos pacientes tanto do ADAPT quanto do ADAPT Cycle, que está comparando inibidor de ciclina e terapia endócrina versus químio, vai muito melhor, né? Tem muito mais resposta a esse curso, esse desafio do tratamento endócrino, quem faz inibidor da aromatase. Então, olha nas idosas, quase 90% das pacientes têm essa queda importante de KI67, se elas têm o recurrence score até 25. Já nas pré-menopausas também, olha como quando eu uso só o tamoxifeno, mesmo com recurrence score mais baixo, eu tenho metade, mais da metade que não é responsiva, que não é endócrino sensível, não tem essa queda de KI, mas quando eu uso inibidor com supressão ovariana, eu aumento muito esse número para 66%, a mesma coisa do ADAPT Cycle também. E quando eu avalio essa paciente que teve uma resposta à terapia endócrina, ou seja, que o KI67 ficou menor do que 10% na biópsia da semana 3, eu também tenho em todas as pacientes, nas pacientes muito jovens, nas pacientes entre 40 e 50 anos na pós-menopausa, melhores desfechos de sobrevida. Isso é intuitivo, mas foi demonstrado pelo estudo. Então, eu mostrei que o tipo de terapia endócrina parece ser um preditor importante de resposta à terapia endócrina, tanto na pré quanto na pós-menopausa. Na pré-menopausa, né? Olha como é importante eu fazer uma excelente terapia endócrina, porque eu consigo aí ter essa taxa de endocrinosensibilidade semelhante ao que eu tenho na pós-menopausa se eu usar inibidor com supressão. E eles mostraram também que a resposta à terapia endócrina é claramente associada ao melhor prognóstico. Eram essas as mensagens. Obrigada, gente. Obrigado, Débora. Fantástico. Quando a gente foi montar essa mesa, eu pensei que o pior trabalho era de vocês, o pior trabalho vai ser meio da Andresa. As aulas foram muito boas. Andresa, vou passar a pergunta para você começar fazendo suas perguntas, enquanto a gente recebe aqui as perguntas do chat. Fica à vontade, Andresa. Eu vi que tem perguntas aqui, já acho que da Aline, mas eu vou começar fazendo uma provocação que a própria Débora já colocou aí na primeira apresentação dela, né, do Monarch 3. Eu acho que isso é algo que não tem como a gente não discutir, né? A própria a Mitchell, acho que é Mitchell o nome dela, que fez a discussão, ela tentou, por algumas, né, características, tentar provar qual era a diferença dessas drogas, né? Então, foi olhar o braço controle muito similar, pensou-se na perda de dados do Paloma, mas aí eu fico pensando, se tem perda de dados, o braço controle também teria perdido aí, e o braço controle parece ser realmente parecido com o do Ribo e com o do Abema. Então, eu queria saber da sua opinião, na sua prática clínica, o que muda com esses dados do resultados de sobrevida global com Monarch, qual é a sua tendência, o que você acha, não tem mais espaço para o palbo nesse cenário, ou a gente ainda pode aí puxar para algum subtipo de pacientes que talvez não tenham uma boa tolerabilidade ou algo desse tipo? Acho que essa pergunta, o Matthew Goetz, né, que apresentou, ele saiu muito bem, ele falou que tem que compartilhar com o paciente, e eu duvido que se você compartilhar, falando, olha, eu tenho 3 medicações muito ativas, as 3 têm uma excelente taxa de resposta, comparável sobrevida livre de progressão, mas uma delas não faz você viver mais. E qual você vai preferir? Né? Então, a gente tem, sim, diferenças de toxicidade, isso tem que ser levado em conta, mas o dado é o dado e o palbociclib ele não oferece um ganho de sobrevida global. E, para mim, o que importa e o que é desejável nos estudos de doença metastática, o paciente ele quer viver mais e mais tempo, então ele quer melhor sobrevida global, ele quer viver com qualidade de vida. Não importa se você está vendo resposta na tomografia, o tumor reduzindo, isso não vai mudar nada a vida do paciente, ele precisa viver mais e ter ganho em qualidade de vida. Então, com esses 3 estudos já muito bem apresentados, claro que estamos aí na expectativa de 2023 para o dado final de sobrevida global do Monarch 3, eu acho que realmente fica difícil defender usar o palbociclib em primeira linha. São 2 drogas aí, Ribo e Abema, que são também extremamente bem toleradas, quem usa no dia a dia sabe que as 3, o paciente tem uma ótima qualidade de vida, vai se habituar aos efeitos e vai se adaptar, e os efeitos em geral melhoram com o tempo, e na minha preferência,
eu estou aí para essas duas medicações. Realmente, também tendo em vista a Paloma 3, que é negativo para sobrevida global, frente ao Monarch 2, e Monalisa 3, que é positivo em sobrevida global. Eu acho Consegue que, identificar alguma se me diferença? permite, Fala, Carlos. uma parte, né? E eu acho que não adianta muita coisa também a gente ficar querendo achar uma explicação do porquê foi ou que não foi, né? O que a Débora falou, o dado é o dado, né? Assim, você tem estudos de fase 3 que mostram sobrevida global, outro que não mostra, assim, você pode tentar ficar esmagando o dado, achando lá motivo e tal, mas no final do dia o dado é negativo, né? Então, a não ser que as drogas fossem muito, muito díspares do ponto de vista de tolerabilidade, efeito colateral, que talvez justificasse. Agora, na ausência de uma disparidade grande, eu acho que é muito difícil, né? Sobretudo quando você soma a isso doença inicial, que tudo bem, é outro mecanismo, não dá necessariamente fazer uma comparação direta, mas reforça, né? Quando você olha a doença inicial, um tendo ganho de sobrevida livre de progressão, o outro não tendo, né? Acho que reforça ainda mais o caldo dessa discussão, né? E só para complementar, eu acho que para a gente também não descartar uma droga que ela pode ser útil, né? Então, eu, por exemplo, recentemente tive uma paciente que já tinha uma doença agressiva em fígado, não parecia ser da doença, parecia ter uma outra toxicidade hepática, enfim, de uma cirrose que eu estava buscando causa, e ela era contraindicado, tanto pelo ribo quanto pelo abema. Ou uma paciente que tem um problema cardíaco, já tem algum momento de intervalo QTC, o palbo parece ser o que menos causa cardiotoxicidade nesse sentido. Então, eu guardo o palbo hoje para esses casos de exceção, em que a gente vai buscar na bula qual que é o menos tóxico. Perfeito. Débora, Débora, Cacá e Aline, e Gisar, a Aline fez uma pergunta que eu achei bem interessante, falando dos SERDs orais, que ela considera, assim, o braço controle dos 3 estudos, a principal droga de escolha do investigador acabou sendo o próprio fulvestranto. Então, foi um estudo que comparou SERD versus SERD. Então, não seria mais adequado um estudo de não inferioridade para avaliar a eficácia dessas drogas do que um estudo head-to-head? Qual que é a sua opinião em relação a esses desenhos? E eu vou só acrescentar uma segunda pergunta na pergunta da Aline. Justifica estudar monodroga em segunda linha com SERD para essas pacientes? Porque o que me espanta muito nesses estudos, principalmente no Emerald, que foi um estudo positivo, é que 100% usou inibidor de ciclina na primeira linha, um PFS muito baixo, inclusive no braço controle, né? A gente tem 1,9 meses. A sensação que tem é que a doença se torna mais agressiva após a progressão do inibidor de ciclina. Então, existe paciente para usar monodroga em segunda linha como endocrinoterapia? Essa é uma pergunta importante. Essas drogas, elas vieram com a promessa de serem mais eficazes. Quando você pega os estudos de fase 1 de ansenestranto, giredestranto e luminestranto, elas pareciam, após, né, pacientes extensamente pré-tratados, inclusive refratários a fulvestranto, elas pareciam aí uma taxa de resposta mais ou menos de entre 20%, 25%, um benefício clínico que chegava a 40%, 45%, e havia o interesse de realmente tentar entender se essas drogas seriam mais potentes do que o que nós temos disponível, inibidor da aromatase, tamoxifeno e fulvestranto. E parece que não é esse o caso, comparando esse contexto que a gente viu em monoterapia. Na minha opinião, não é mais ético, né, você fazer um estudo de terapia endócrina monodroga num paciente que progride inibidor de ciclina e inibidor da aromatase, que como o Cristiano pôs, 1,8 meses, 2 meses no estudo Verônica, no braço controle do estudo Emerald, então é uma população ruim, em que acho que não é uma opção eu usar uma terapia endócrina isolada. Mas mesmo que, por exemplo, esses estudos que é muito semelhante à sobrevida livre de progressão que a gente viu, né? 3 meses para o ansenestranto, 3 meses para o braço controle, 5 meses para o giredestranto, 5 meses para o braço controle, 2 meses para o 2 meses,8, 2 meses para o elacestranto. Então, se fossem muito bem tolerados, né? Inclusive essas drogas estão sendo estudadas no contexto de adjuvância em pacientes que não toleram tamoxifeno inibidor, para você trocar, por exemplo, para um camisestranto, por exemplo, para avaliar se o paciente vai tolerar, vai aderir melhor. Então, seria uma promessa, talvez não ser mais eficaz, mas ser menos tóxico, mas o desenho desses estudos foi realmente de sobrevida livre de progressão, um desenho para tentar demonstrar a superioridade dessas medicações. Complementar, Carol? Não, Chego com deixa, complementar.
Quer que eu passe para a próxima, Cris, aqui da linha? Pode passar, pode passar. No TROPIC, acho que é a clássica, né, que a gente sempre vai discutir sobre isso. No TROPIC 2, o benefício existe, né, no R2 Low e no R2 Zero. E considerando acesso, né, tendo a possibilidade de a gente utilizar os dois ADCs, tanto deruxtecan ou sacituzumab, qual seria o melhor racional, qual vocês escolheriam a partir desses resultados? Eu provavelmente separaria ali em dois grupos, né? Que separaria no triplo negativo e na doença luminal, né? Na doença luminal, em especial, né? Como o DB04 inclui indivíduos que tinham falhado apenas uma linha de quimioterapia, você vai permitir o uso do ADC num cenário mais precoce, onde aparentemente o deruxtecan funciona super bem, né? Então, para aqueles 2/3 de doença luminal, que é a HER2 low, após uma falha de linha de quimioterapia, eu provavelmente favoreceria já dar deruxtecan para esse indivíduo e não ficar esperando para dar a sacituzumab a posteriori, né? Então, eu acho que eu teria essa tendência. Na doença triplo negativo, que pese que você poderia passar por um racional relativamente parecido, o N de indivíduos tratados é relativamente pequeno no DB04, né? Algo perto ali de seus 60 pacientes em termos numéricos absolutos, né? Sendo que no Accent você tem mais de 460 pacientes, 500 e tantos inclui quem tinha meta externa central. Então, a tendência maior, eu acho que por enquanto ainda seria usar SAS, que pese que eu não acho que é nenhum pecado da deruxtecan em segunda linha, se isso estivesse disponível, sendo bem honesto, assim, eu não acho que tenha nenhum pecado aí, né? Eu acho que é só porque um é um estudo de fase 3, o outro é uma análise de subgrupo de um estudo um pouco menor, né? Então, provavelmente eu separaria os pacientes nessas duas populações, e obviamente que na população que não tem interface, aí acho que fica ainda mais fácil, né? Para quem é doença hormônio positiva e é HER2 negativo, apesar que de ter DAISY trial, de ter dados sugerindo que mesmo no HER2 zero talvez tenha benefício, eu acho que eu não arriscaria, eu daria a sacituzumab para essa população. Deixa eu acrescentar, e se a paciente for BRCA mutada, onde é que você encaixa o olaparib nessa sequência? Você puxaria para antes disso tudo? Você usaria no meio? Como é que você teria feito nesse cenário? Eu tenderia a puxar para antes, sendo bem honesto contigo, né? Você tem dados sugerindo lá do análise exploratória do Olympiad, do Mark Robson, sugerindo que em primeira linha parece que o benefício potencialmente talvez seja até maior, né? Talvez mecanismos intrínsecos de resistência, quanto antes você usar, talvez seja melhor, como qualquer droga, para ser sincero, né? A maior parte das drogas funciona melhor quanto mais precoce, mas é um tratamento oral seguro, baixa taxa de complicação, não tem pneumonite, não tem neutropenia tão substancial quanto o SAS. A minha tendência seria puxar a inibidor da PARP para linhas mais precoces e guardar os ADCs para a posteriori, depois do inibidor da PARP, que pese que, de novo, né, como você não tem dado cabeça a cabeça, isso é mais um comparativo entre estudos, né? Perfeito. Gisá, deixa eu te perguntar, acho que o de HER2, o principal trabalho foi o Monarch HER, assim, a gente ainda não tem acesso na prática, são situações bem esporádicas que a gente começa a usar. Eu vou te fazer a pergunta que você mesmo colocou na aula, em que momento a gente vai encaixar esse abemaciclib com fulvestrant e trastuzumab no cenário de tantas drogas que a gente tem, né? Hoje, deruxtecan, tucatinib, em quem que você entende que a gente vai poder lançar mão disso, em que momento que você acha que isso seria viável na prática, caso fosse acessível, né? Eu acho que tudo depende também quais são as nossas possibilidades, né? Mas vamos pensar aqui que num cenário em que a gente tem à mão todos os anti-HER melhores que nós temos, eu acho que a gente tem que pensar assim, ele é um tratamento livre de quimioterapia, porque mesmo os ADCs têm componentes quimioterápicos, né? Como o Cacá falou, a gente tem uma série de preocupações para ter com pneumonite, diarreia, enfim, neutropenia. Então, essas pacientes que talvez tenham uma doença que não seja tão agressiva, com doença visceral em tão grande volume, apesar de terem funcionado em todas, que tem uma expressão forte realmente de receptor hormonal, que tem um comportamento de doença luminal, pese que a gente ainda não tem à mão a avaliação molecular, que acho que seria, sim, aí a gente escolher com muita tranquilidade, eu pensaria nessa paciente. Então, no estudo, eram pacientes que já eram refratários tanto a trastuzumab quanto a TDM1. A gente não sabe ainda para nenhum estudo como é que ficam os pacientes pós-deruxtecan, né? A gente sabe que a gente não sabe como é que as drogas vão funcionar. Aqui vai ser a mesma coisa, mas talvez nessa paciente, assim, eu acho que vai ser a paciente no nosso dia a dia, né? Caso essa tenha uma aprovação, mas eu sinceramente acho que é pouco provável que venha aprovação
pela questão do custo e até o fato de não ter sido estatisticamente significativo, eu não sei qual seria o impacto frente a um FDA, uma Anvisa da vida. Eu acho, se me permite só um comentário, eu acho que é possível, né? De novo, tem um estudo super interessante chamado Patina Trial, que acho que vocês devem conhecer o desenho provavelmente, que é aquele estudo para doença triplo positiva que após a indução com quimioterapia aos moldes do Cleopatra, na hora que você entra no duplo bloqueio HER2, você randomiza para do bloqueio terapia hormonal, do bloqueio terapia hormonal mais inibidor de ciclina. Acho que se esse estudo for positivo, é possível que a gente, na verdade, traga inibidor de ciclina para esse cenário, né? Em primeira linha, na fase de manutenção, aos modos do que a gente faz na doença luminal como primeira linha. Só não sei a bagunça que vai dar a hora que sair o dado do DB09 e vir positivo do Eruxtecan em primeira linha. Aí vai ser o caos geral, né? Porque daí talvez você tenha 2 estudos positivos, que talvez seja esse, com manutenção de inibidor de ciclina e o DB09. Aí, sei lá, vai ter análise de subgrupo, a gente decidir o que a gente vai fazer. Mas eu acho que é possível que isso se encaixe aí relativamente bem nessa fase, né? Porque é uma fase que, em geral, o volume de doença está indo abaixo, do bloqueio com terapia hormonal super bem tolerado, se acrescentar um inibidor de ciclina, provavelmente não vai trazer grandes toxicidades, pode ser que você estenda isso por um tempo ainda mais longo, né? É um estudo que eu aguardo com algum grau de ansiedade aí, os dados. Eu acho que tem o racional biológico, né? A gente viu desde o estudo do Sleiman, da cultura de células, que a linhagem HER2 é sensível à inibição dessa via de ciclina 4 e 6. É importante ressaltar, né, que os tumores HER2 positivos que coexpressam o receptor hormonal, quando você avalia o subtipo molecular intrínseco, a grande maioria não é HER2 enriquecido, é luminal, 2/3 são luminais, então faz sentido você explorar essa via endócrina. É um tratamento extremamente bem tolerado, eu vejo esse estudo, esse regime com muito bons olhos, né? Eu acho que tem o racional biológico, tem o racional aí já de estudos mostrando uma atividade clínica, e confesso que já utilizei em alguns pacientes esse regime e tive muito boa experiência. Seguiu com judicialização? Desculpa, Débora. Um deles, sim. O outro, o convênio acabou comprando aí meu relatório e eu usei em duas pacientes até agora. Uma delas não tinha ainda deruxtecan na época, ela já tinha sido exposta a múltiplas linhas de químio com terapia anti-HER2. Ela estava em vias de insuficiência hepática e esse regime tirou ela dessa crise. Olha, eu posso afirmar que lá no Memória era relativamente comum as pessoas usarem esquema de ciclina com terapia anti-HER2, viu? Apesar disso não estar aprovado, era assim, muito frequentemente a galera usava lá, não era? Acho que vi alguns pacientes de outros colegas usando assim, razoavelmente frequente. O próprio braço B do estudo já é muito motivador, né? Ele tem a mesma resposta sem fazer quimioterapia, então, ainda mais a gente tendo ganho de PFS, não estatisticamente significativo, mas clinicamente relevante, isso é muito motivador. Deise, acho que tem mais uma pergunta, não tem aí no chat? Tem. Para os pacientes que utilizam a abemaciclib adjuvante, a indicação 7 ou 10 anos de hormonoterapia permanece? A Aline também. Eu acho que sim. Esse é o paciente grave, o paciente com volume de linfonodo extenso. É o emblema da paciente que eu vou tentar usar 10 anos. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que merece pelo menos uma tentativa. Deixa eu fazer só uma provocaçãozinha aqui. Quando vocês falaram, o Cris falou do BRCA, não sei se vocês assistiram, a gente cada vez mais tem trabalhos mostrando aí assinaturas, né, genômicas, expressão gênica e aquela apresentação mostrando aí que a assinatura de ApoBec e de HRD para tumores, né, que tornam-se metastáticos, pensando aí numa resistência endócrina primária e a inibidor de ciclina. Juntando com os dados que a gente viu em Santo Antônio no ano passado, o que vocês pensam aí numa paciente que tem um BRCA mutado, ou seja, tem aí a via de HRD talvez deficiente? Vocês acham que futuramente vai mudar alguma coisa? A gente vai acabar realmente tendenciando a iniciar inibidor da PARP nessas pacientes, deixar inibidor de ciclina, diante desses resultados aí, o que vocês acham? Cacá, do seu trabalho, né, do ano passado, Santo Antônio, Cacá, fala aí. Eu acho que para a doença metastática me parece que é uma decisão um pouco mais simples, para ser sincero, porque eu acho que você vai ser obrigado provavelmente a passar pelas 2 linhas de tratamento, né? Então,
tenho a sensação, né, de novo, posso estar falando besteira, mas tenho a sensação que usá-los de maneira sequencial, se você fizesse um estudo que comparar A seguido de B ou B seguido de A, eu não sei se teria um impacto real em sobrevida global, sendo honesto. Eu sei lá, só estou achando também, né, que seria parecido, não acho que não teria uma grande diferença, né. E eu acho que hoje a gente não tem força suficiente para não dar inibidor de ciclina para essa população, então eu seguiria fazendo inibidor de ciclina na progressão da inibidor de PAR, pelo menos essa seria a minha tendência. Acho que a discussão maior é na doença inicial, né? No trabalho adjuvante, no qual você tem concordância para usar qualquer uma das duas drogas e é onde você não tem tanto dado para fazer sequencial. Eu acho que ali mora talvez a maior chance de fazer alguma diferença na vida da paciente, e eu tenderia a favorecer o inibidor de PARP nesse cenário, porque já tem dado sobrevida global demonstrado, porque você tem racional biológico para sugerir resistência a inibidor de ciclina, então minha tendência pessoal seria ir mais para um Olimpiá do que para um Monarch E numa adjuvância nesse cenário. Para doença metastática, eu acho que acaba de novo. Você vai ter provavelmente janela de oportunidade para usar as duas drogas. A gente já está chegando no final, mas eu queria fazer uma última pergunta para a Débora, que foi assim, eu fiquei muito feliz quando você trouxe o ADAPT para a apresentação. É um estudo que eu acho extremamente inteligente o desenho do estudo, e quando você vê que as pacientes com recorrência score de 12 a 25, mesmo com linfonodo positivo, e que tem pré-menopausada, e que faz essa hormônio sensibilidade, tem uma quebra do KM7 menor do que 10%, essas pacientes têm um invasive disease for survival de 97%, é inclusive melhor do que o braço que não teve essa queda do KM7 e foi para a quimioterapia numa análise descritiva do estudo. E aí você vem, quando eu incorporo a supressão ovariana, eu chego numa resposta dessas pacientes em quase 70% dos casos. A gente vai poder omitir químio em pré-menopausa linfonodo positivo, porque hoje a gente nem pede assinatura genômica para essas pacientes. E aí a gente começa a ver uma janela de oportunidade para talvez no futuro descalonar. Será que é esse o caminho que a gente vai ter para poder omitir químio em paciente jovem com linfonodo positivo, principalmente com baixo volume linfonodal? Eu acho que você fez um raciocínio brilhante, Cris, é isso mesmo. Uma parte enorme de mulheres jovens na pré-menopausa que tem uma doença, inclusive com comprometimento linfonodal limitado, a sugestão do estudo é que elas podem prescindir de químio com muita segurança. Agora, realmente, do ponto de vista, né, de ser factível, você ter aí uma análise acurada de KI67, primeira coisa, né, para você poder comparar uma patologia que é reprodutível, confiável, eu acho que é um impeditivo grande disso ser adotado centros afora. A questão de você ter que biopsiar novamente em 3 semanas, então talvez a gente vai ter que ser mais inteligente, ser numa época em que talvez a gente faça realmente esse desafio com terapia endócrina, que parece muito útil, mas que a gente possa avaliar de outra forma, talvez com PET com fesoestradiol, para avaliar se houve uma resposta, ou mesmo com PET, porque PET CT você não tem tanto para tumor muito hormonal, tanta avalia, mas talvez com algum marcador molecular, eventualmente no futuro, cujo teste vai ser mais simples, então não sei. Mas me parece muito útil, e se eu conseguisse, né, de uma maneira mais sistemática, implementar isso do ponto de vista técnico com qualidade, eu acho que seria interessante. Perfeito. Eu tinha falado que essa é a última pergunta, mas é uma questão de honra no GBCAM, a gente tem a última pergunta, sim ou não. Antraciclina, no Keynote, dose densa ou a cada 21 dias? Resposta rápida. Eu estava esperando essa pergunta. Essa pergunta tem que ter. O que vocês têm feito na prática? Eu faria dose densa. Dose densa. Acho que os dados são muito fortes aí de sobrevida global. Perfeito. Cacá, dose densa ou a cada 21 dias, antraciclina? Tem que ser rápido a resposta. Bom, tem que ser rápido. No rápido, acho que eu faria provavelmente igual o estudo, mas eu acho que tem total racional para quem faz dose densa, acho que está absolutamente bem embasado. Perfeito, Débora. Eu confesso que eu faria, era um embate entre eu e o Buzaide, tanto que eu tive que colocar no nosso sistema do nosso hospital os dois, porque o Buzaide não aceitava não fazer dose densa, eu fazia exatamente aos modos do 522 e agora eu vou mudar, vou fazer dose densa. Gente, eu acho que a gente já até ultrapassou aí uns 8 minutinhos o nosso horário, mas não tinha como aproveitar a presença dos três. Queria muito agradecer vocês terem dedicado o tempo de vocês, o Cacá a saúde também, para estar aqui falando com a gente. Agradecer muito a Andresa é minha irmã, a gente está sempre junto, obrigado aí pela presença, foi muito bom ter vocês. Dani, obrigado pelo espaço, GBCAM.
fiquem aí todos disponíveis para falar as últimas palavras para a gente finalizar. Obrigada pelo convite, pessoal. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Obrigado, pessoal. Prazerzão. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Só para avisar que vai ficar gravado no YouTube para aqueles que quiserem acessar e depois a gente vai estar disponibilizando aí o link já com a gravação. Gente, boa noite mais uma vez. Obrigada aí vocês três pelo convite aí, por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, bom descanso. Melhoras, Cacá, para você. Valeu, obrigado. Melhoras também, Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.